Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam presentes em tua vida. Hoje é dia 11 de junho de 2020, quinta-feira. Um dia muito especial na igreja porque celebramos o corpo e o sangue do Senhor, Corpus Christi. Esta festa tão forte em nossas comunidades, em nossa igreja, Ele mesmo se faz o alimento vivo em nossas vidas, Ele mesmo vem nos saciar a nossa fome, Ele mesmo vem em nosso auxílio, pão vivo descido do céu. O evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 6, os versículos de 51 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive em mim me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos, irmãs, a Eucaristia é esse penhor de salvação em nossas vidas. Esse penhor de salvação em nós. Jesus diz: comer deste pão que é Ele mesmo. O verbo original diz assim: mastigar, para estar junto, né? É igual o alimento que comemos. Mastigamos para que todas as proteínas, e diz mastigar muito bem, para aproveitar todas as proteínas no corpo. Quando Jesus, no Evangelho de João, é preciso mastigar, dilacerar este pão que sou eu, Ele está dizendo: eu quero estar presente na sua vida, eu quero estar presente em toda parte do seu corpo, eu quero estar presente em você. Porque eu sou esse pão vivo descido do céu, esse pão vivo que vem para nos alimentar a nossa fome espiritual, alimentar inclusive a nossa fome corporal, porque quer estar junto de ti. Por isso que a Eucaristia é o sacramento importantíssimo para nós, não só para a vida espiritual, mas também para a nossa vida diária, corporal. A Eucaristia, quanto mais eu me aproximo dela, mais ela vai fazendo, que é o próprio Cristo, vai me fazendo perceber a necessidade de eu me afastar das coisas impuras ou das coisas que me levam à perdição, porque ela vai me alimentar. São Tomás de Aquino nos diz assim, e nos dá essa explicação sobre a Eucaristia. O Verbo, diz São Tomás, dá a vida às almas, mas
o verbo aqui, Jesus, né? Mas o verbo feito carne vivifica os corpos. Neste sacramento não se contém só o verbo com a sua divindade, mas também com a sua humanidade. Portanto, não é só causa da glorificação das almas, mas também dos corpos. Veja que maravilha, né? São Tomás de Aquino, talvez um dos maiores teólogos da nossa igreja, vai dizendo, olha, porque Cristo não quer vivificar, trazer vida somente na alma, no espírito, mas também do corpo. Por isso a Eucaristia é imprescindível para a vida humana. Para a vida humana. Para a nossa caminhada humana. Porque Jesus está, se nós comparamos a Eucaristia com o maná lá no deserto, e o maná foi para alimentar o povo durante a caminhada, então a Eucaristia, maná do Pai, que é o próprio Cristo, é para alimentar, além do nosso espírito, também a nossa caminhada humana, fortificar o nosso corpo contra os pecados veniais e dar-nos consciência para evitarmos os pecados mortais. São Tomás de Aquino. Então, dizia, esse verbo está mais, se a tradução melhor seria mastigar, não comer o corpo de Cristo, mas mastigar, ou seja, ele se torna um em nossas vidas. Ele se torna um em nós. Por isso, quando participamos da Eucaristia, o participamos com amor, com reverência. Eu quero só terminar com mais um pensamento de São Tomás de Aquino a respeito de receber como a Sagrada Eucaristia. Eis a razão, diz São Tomás. O amor sempre aspira e tende à união. Os amigos que se amam de coração quereriam estar de tal modo unidos que não formassem mais do que um só. Os amantes, né? Aqueles que se amam, querem estar de um modo tão unido que não formassem mais do que um só. No matrimônio a gente diz isso, e formou uma só carne. A Eucaristia quer ser um em nós. A Eucaristia quer ser um em nossa vida. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e que cada vez mais, com amor, possamos buscar a Sagrada Eucaristia para a minha vida pessoal, a minha vida na carne e para a minha vida espiritual, a minha vida eterna. Porque Ele, o Cristo, se faz pão para alimentar toda a nossa vida, toda a nossa existência, corporal e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus abençoe você.